Com vários exemplos práticos diferentes, vamos aprender como fazer KPI aqui no Excel. Até tabela dinâmica a gente vai utilizar. Como você pode ver aqui, eu fiz um gráfico bem personalizado. Por quê? Porque nesse caso, esse KPI, esse indicador de desempenho é importante para mim, tá bom? Para o meu dia a dia. Aqui, pessoal, a gente vai ver vários exemplos de como usar KPI para uso pessoal, para marketing, para logística, como fazer KPI para vendas e comercial e também como fazer para RH. O legal de KPI no Excel é que podemos fazer esses cartõezinhos aqui, ó, como você pode ver, que são realmente cartõezinhos, ó, são botões, figuras flutuantes que você pode usar em qualquer lugar da sua planilha. E sempre que a sua tabela for atualizada, olha só, os valores, os indicadores são atualizados também. Além desses cartõezinhos bonitos que podemos fazer, também podemos construir KPIs a partir da própria célula do Excel. Sim, isso aqui é uma célula do Excel, olha só. É uma célula, tá bom? Ou também dá para fazer KPI assim, ó, novamente, utilizando uma figura, ó. Tá vendo? Uma figura. Além disso, vamos fazer também KPI a partir, né, de tabelas dinâmicas, ó. Como que a gente faz a partir de tabela dinâmica para construir KPI, para ver uma análise mais detalhada. E, novamente, aqui eu fiz um KPI a partir das células. Então, são vários exemplos práticos diferentes: marketing, logística, venda, RH, uso pessoal, KPI, indicador de desempenho, beleza? Só para lembrar que o KPI é um número que vai te ajudar a ver se aquilo tá bom ou se tá ruim. Se precisa melhorar, se não, é um indicador de objetivo, beleza? Mas vamos lá agora na prática aprender a fazer KPI aqui no Excel. Para que possamos começar, vamos de uso pessoal e pensarmos em alguns KPIs que podem nos ajudar. Para isso eu trouxe um exemplo simples, onde uma pessoa fez uma planilha para controlar o que ela recebe e o que ela gasta, receitas e despesas, fluxo de caixa, controle financeiro e assim vai. Aqui eu tenho data, receita, gasto e a descrição. Então eu consigo ver que na receita foi recebido aqui um salário, depois teve isso daqui de gastos, café da manhã, supermercado, recarga de celular, almoço e assim vai, né? Então, entrada e saída. Quais KPIs que podem me ajudar aqui? Alguns desses KPIs são eu saber, por exemplo, o saldo. Por quê? Porque sabendo o saldo vai me dizer se eu estou gastando mais do que eu recebo ou se eu estou conseguindo juntar dinheiro. Para isso, pessoal, para ter o saldo, o que a gente precisa ter? A diferença do que entra e do que sai. E pensando nisso, também dá para fazer mais dois KPIs, que seriam o total de receitas e o total de gastos. Além disso, olha só, mais ideias de KPIs. Tudo bem que depois, daqui a pouquinho mais para frente, vamos fazer KPIs também que envolvem média. Mas aqui também daria para fazer a média de receita, a média de gastos. Então ficaria algo bem interessante, né? Para você saber se você está dentro da média aceitável para o mês. Será que eu gastei dentro da média? Será que eu recebi dentro da média da semana, do dia e etc. Mas vamos lá. Como vimos, tem duas maneiras de fazer KPI. Dentro da própria célula ou fazer num cartãozinho bonitinho. Eu vou fazer num cartão porque eu gosto mais, tá bom? É minha preferência. Talvez aqui então, ó, na primeira linha, eu vou escrever... Pode ser aqui, na verdade, ó, uma célula mais embaixo, porque aí a gente já coloca o KPI aqui também. Eu vou simplesmente fazer igual a soma, então, ó, uma fórmula que estamos usando. Por que eu estou usando fórmula? Porque o resultado dessa fórmula vai me dar um número, um indicador. E esse indicador que vai ser o meu KPI. Eu vou clicar duas vezes na soma, 1, 2, e selecionar tudo que eu tenho na receita. E então dar um Enter. Vou fazer a mesma coisa, pessoal, igual, soma, 1, 2, para tudo que eu tenho no gasto. Enter. E logo abaixo eu posso fazer igual o que entrou menos o que saiu. E vou dar um Enter. Pronto. Aqui então eu tenho já três coisas: receita, despesa e saldo. E o legal é que, se novas informações forem inseridas aqui nessa tabelinha, automaticamente esses números, a fórmula é atualizada. E, por consequência, também o nosso cartãozinho de KPI. Então vamos lá. Aqui no inserir, eu vou pegar uma forma que pode ser qualquer figura, tá bom? Mas eu gosto de utilizar um retângulo, seja reto ou com cantos arredondados. Vou pegar cantos arredondados dessa vez. Clico e vou colocá-lo aqui embaixo, por exemplo. Ó. Pego, seguro e arrasto, né? Você pode fazer aí do tamanho que você achar que fica bom. O legal do retângulo arredondado é que essa bolinha amarela você pode arrastar para dentro ou para fora, para deixar mais redondo ou mais pontudo. Vou deixar mais ou menos assim. Agora, como é que eu posso fazer? Aqui é o saldo, tá bom? Então, ó, você vai clicar dentro do retângulo. Perceba, não é para você clicar aqui dentro de modo a escrever dentro dele. Não. Não é para você fazer isso, tá? Então,
faça o seguinte, até para ficar mais fácil. Clica na célula qualquer e volta e clica no retângulo uma vez só. Pronto. Agora aqui em cima na barra de fórmula, eu vou clicar dentro dela, vou colocar o igual, símbolo, e então clicar dentro da célula onde fizemos o cálculo. Pronto, ó, porque aqui dentro dessa barra de fórmulas eu consigo ver o símbolo de igual e a referência da célula que vai buscar a informação. Enter. Pronto, ó que legal. Então sempre que aqui tiver um valor, esse valor é replicado para dentro do retângulo. E sim, fica atualizado de modo automático, tá bom? A gente vai ver esse funcionamento na prática. Deixa eu aumentar bastante agora, clica ó, dentro do retângulo, aumenta bastante aqui o tamanho da fonte, dá para você jogar o alinhamento para baixo e para a esquerda, que eu gosto bastante de deixar dessa forma, e vou colocar aqui uma fonte um pouquinho mais espessa para ficar melhor de ver e etc. Olha que legal que ficou. O legal também desse cartãozinho, pessoal, é que se você for aqui em forma de formato, você pode escolher vários estilos, como contorno, preto, preenchimento, um azulzinho claro, e assim vai, né? Dá para você escolher várias formas, modelos diferentes. Dá até para você clicar aqui, ó, gradiente, e escolher um estilo legal, ó. Ou ainda, mais gradientes. E aqui escolher uma personalização para cor. Preenchimento, gradiente, e vou pegar aqui uma corzinha, um azulzinho claro, e linear vou trocar para radial, por exemplo. Posso fechar? Olha que legal o efeito que ficou o nosso cartãozinho. Agora só está faltando o título, certo? E o título como é que eu faço? Aqui mesmo, ó, inserir formas, pego um retângulo, pego esse retângulo, clico, seguro e arrasto aqui em cima, e dentro desse retângulo, 1, 2, para escrever, agora sim eu vou escrever, e vou colocar saldo. Seleciono tudo, página inicial, aumento bastante, centralizo, coloco aqui a fonte de uma cor mais escura, e agora na forma de formato eu vou remover essa cor azul do título, para que ele possa ficar transparente, e assim a gente vai ver o fundo da figura. Ó, contorno, sem contorno, preenchimento, sem preenchimento. E dá até para alinhar, pessoal, na esquerda, na verdade. Ó. Ó que legal que ficou então o nosso primeiro cartãozinho. Dá até para aumentar aqui o tamanho do título, né? Enfim, ou puxar esse cartãozinho um pouquinho mais para cima. Agora eu quero fazer mais um cartão para entrada e para saída. Como é que eu faço? Eu posso fazer todo o processo de novo? Sim, sim, é possível. Mas, para economizar tempo, você pode utilizar o copia e cola aí do seu Excel. Vamos usar aqui o atalho do teclado Ctrl C para copiar e depois o Ctrl V para colar, tá bom? Então deixa eu pegar esse cartãozinho aqui do saldo, Ctrl C, Ctrl V, ó, duplicou, tá vendo? Vou colocar ele aqui e o título eu também pego, ó. Só tenha cuidado de você... Não é para você selecionar o texto, você tem que selecionar a borda em si, tá bom? Clica na borda para selecionar tudo. Ctrl C, Ctrl V, copia e cola. Aí você arrasta esse título aqui, ó, aonde você achar que fica bom. Pronto. Esse saldo já vou aproveitar e mudar ele, né? Porque aqui a gente vai ter o quê? Total de entrada. E agora no cartãozinho eu aproveito e tem que mudar aqui em cima essa referência. Então como é que eu faço? Eu seleciono essa referência, tudo, tá bom? Dá um delete para remover, coloco o igual novamente, e então você seleciona agora o valor da outra célula, que é esse primeiro, né? As entradas. Pronto. E dá um Enter, pessoal. Quando você confirma um valor novo, sim, você realmente vai perder a formatação do número. Mas não tem problema. Por quê? Porque aqui em cima, de novo, você pode vir, colocar a formatação que estava antes e já resolveu o problema. E a questão da cor, vamos aqui em forma de formato, preenchimento, e vou em gradiente, mais gradientes. E aqui deixa eu selecionar agora uma corzinha verdinha. Por quê? Porque se refere às entradas, né? Posso fechar e é isso aí, ó que legal, já finalizamos. Vamos fazer mais um? Então vamos lá, copia e cola. Agora olha a técnica. Eu vou deixar ele aqui do lado, depois eu puxo ele aqui para cima, para tampar aqueles valores. Pego aqui o título. O título eu vou fazer daqui a pouco, tá? Por quê? Porque a gente vai mover a figura, né? Então vamos lá. Seleciona a figura ali, seleciona aqui a barra de fórmulas, delete, e então, igual, e seleciona a referência nova, que é esse daqui de 3.160. Enter. Pronto. Então aqui são as despesas. Deixa eu aumentar bastante de novo o tamanho da letra, e forma de formato, preenchimento, gradiente, mais gradientes. Aqui eu vou pegar uma corzinha laranja. Beleza, posso fechar. Agora eu venho, pego ele aqui, jogo aqui em cima. Posso pegar aqui o título, copio e colo ele, arranjo ele aqui em cima. E aqui o que a gente vai ter? Total de gastos. Pronto, pessoal. Então a gente fez aí 3 KPIs, indicadores, que podem nos ajudar a visualizar alguma informação, uma métrica. E vê bem aqui o que está na tela, tá? 3.000, 3.000 e 126. Eu vou colocar um valor novo aqui embaixo, dentro da receita, de 9.999.
Será que vai funcionar? Eu vou dar um Enter. E olha que legal, pessoal. Você viu? Automaticamente, ó, os cartõezinhos são atualizados. Por que que o gasto não atualizou? Porque a gente não mexeu no gasto, mexeu só na entrada. Porém, se eu colocasse aqui um gasto ó, de R$ 999,99, vou dar um Enter e fica vendo o que vai acontecer. Olha lá. O gasto ele atualiza para mim, tá vendo? E olha o saldo fica negativo. Então legal, né? Então assim que a gente faz KPI no Excel, de forma bem resumida. Mas ainda tem outros exemplos, né? De marketing, logística, vendas e RH. De marketing, eu gostaria de mostrar aqui algumas sugestões que dá pra gente fazer, ó. Tanto de marketing, de logística, de venda, comercial e de RH. Para marketing tem muita coisa, tá, pessoal? É assim, um universo quase infinito de análises e possibilidades que você tem. Porém, eu coloquei algumas análises que eu já vi, eu já utilizei. Não coloquei todas, tá? Para não ficar muito grande também. Mas, exemplo, CTR, que é aquele famoso clique por impressão. Tem também o CPC, investimento por cliques. CPM, que é bem famoso, que é o investimento por impressões dividido por 1000, né? O total que você gastou por custo por 1000 impressões, taxa de conversão, receita por clique, margem de contribuição estimada, etc, etc, etc. Mas vamos lá aqui então em marketing e ver o que eu tenho. Eu tenho basicamente uma base de dados, uma planilha, um relatório, onde uma empresa fez aí uma campanha de publicidade. Tem aqui a data da campanha, de que ela rodou o anúncio, a campanha, o canal de divulgação desse anúncio. Tem aqui a quantidade de impressões, de cliques, de investimento, de conversões e de receita. Então a primeira coisa que eu posso fazer aqui, por exemplo, seria, vamos só dar uma conferida aqui, talvez fazer o custo por clique, olha que legal, CPC, custo por clique. Como é que eu vou fazer esse custo por clique? Eu posso fazer o total de custo que teve, que está aqui, investimento, dividido pela quantidade de cliques. Porque vai que a sua expectativa, por que isso é importante? Vai que a sua expectativa de gasto, lembrando, né, pessoal, o KPI é realmente para te ajudar a te dizer se aquilo tá bom ou se tá ruim. Basicamente é isso, tá? De forma bem resumida. É um número, um indicador que vai te indicar alguma coisa. Então, digamos que a minha expectativa de custo por clique seja de 50 centavos. Ou seja, cada clique tem que custar no máximo 50 centavos. O KPI vai me dizer realmente quanto que está esse custo por clique. Será que está acima, abaixo ou está exatamente nos 50 centavos? Então é por isso que é muito importante usar KPI aqui no Excel e também no dia a dia, né? Então vamos fazer o CPC, que é o custo por clique. Como que a gente pode fazer isso, pessoal? Eu vou já logo de cara inserir aqui, ó, uma forma, um retângulo. Agora eu vou inserir um retângulo diferente, né? Só para ficar um estilo mais diferente do que fizemos, né? Enfim. Agora aqui numa célula, eu vou fazer igual, e então vou pegar a soma, 1, 2, de todo o investimento que eu tive, e vou dar um Enter. Na célula de baixo, eu posso fazer igual a quantidade de cliques, né, que vai ser soma, 2 cliques, 1, 2, de todos os cliques que eu tive, Enter. E para calcular agora, pessoal, esse KPI, eu poderia fazer igual o custo total dividido por clique. Custo por clique. Enter. Olha lá. Opa, que bom. Custo por clique, 0,47 centavos. Você percebe que essa célula que fizemos já poderia ser o nosso KPI? Já resolveu o problema. A própria célula já é o meu KPI. Então, sim, dá para utilizar a própria célula do Excel como KPI. Eu vou fazer mais um KPI aqui, tá? Então, esse retângulo que eu adicionei, eu já vou usar para esse segundo KPI. Então, vamos aproveitar esse primeiro para que tenhamos já um KPI na própria célula do Excel. Olha que legal o que dá para fazer. Eu vou selecionar aqui um blocão de células, envolvendo já esse 0,47, né, que é o resultado, e vou dar aqui um mesclar e centralizar. E vou aumentar bastante aqui ó, o tamanho da fonte, para que esse 0,47 fique mais fácil de visualizar. Vou colocar aqui uma fonte diferente, vou colocar aqui bordas. A corzinha também posso colocar, ó, talvez um cinza, um azul, enfim. E essas duas outras informações, ó, eu posso selecionar e mesclar aqui, ó. Deixa eu selecionar e talvez jogar ela para o final, ó. Então deixa eu pegar essa célula aqui que eu fiz e dar na borda dela só um arrasta aqui para a direita. Aqui também. Pronto. Eu vou aumentar um pouquinho essa coluna N e vou diminuir a M. Agora eu seleciono essas duas células aqui para escrever um título, ó, mesclar e centralizar. Então aqui a gente vai ter investimento. E logo abaixo vamos mesclar de novo. E aqui a gente vai ter cliques. Pronto. Vou selecionar essas duas informações, alinhá-las à esquerda. Esses valores eu alinho ao meio. Seleciono tudo que fizemos e coloco aqui, pessoal, bordas.
E dá até mesmo para mudar a cor ali de cima, talvez colocar um cinza, enfim. E aqui em cima no cabeçalho, ó, eu posso selecionar, mesclar e centralizar. Posso colocar uma fonte diferente, colocar bordas. O fundo, vou deixar um fundo azul mais escuro. E a fonte é de branco. O que eu vou escrever aqui? CPC, tracinho, custo por clique. Então olha que legal, aqui é um KPI que a gente fez utilizando a própria célula do Excel. Ficou legal? Gostou? Eu achei que ficou bem legal. Porque além de utilizar figuras, também podemos utilizar as próprias células do Excel, que fica algo bem fácil de fazer também, né? Não fica assim algo movendo na tela. Agora, para esse segundo cartãozinho que colocamos aqui, eu gostaria de fazer uma análise diferente do que fizemos até o momento. Sempre estamos utilizando soma, soma, soma. Mas eu queria fazer agora uma média de alguma coisa. Então eu vou fazer a média de conversão, talvez. Qual que é a média de conversões das campanhas? Dá para analisar essa métrica também. E é isso que eu vou fazer então, pessoal, tá? Lembrando, professor, para mim não faz sentido média de conversões. Aqui para minha empresa e assim vai. Mas você pode utilizar qualquer fórmula, qualquer cálculo e fazer esse mesmo processo que eu estou fazendo. Pegar o resultado da fórmula e colocar dentro do cartãozinho. Ou fazer aqui mesmo um layout mais bonito para a própria célula do Excel. Então, você pode ficar livre, à vontade, para usar a sua própria metodologia, aquilo que de fato a sua empresa precisa na prática, né? Deixa eu clicar aqui numa célula, então, e vou fazer igual, média, dessa vez, 2 cliques, 1, 2, e vou pegar as conversões. Beleza? Enter. Então aqui tá, 32,3. Daria até mesmo para aumentar as casas decimais aqui em cima. Ou diminuí-las, enfim. Agora com esse cartãozinho eu clico nele e venho aqui na barra de fórmulas. Já aprendemos, né? Igual. E vou pegar aqui esse 32,30, Enter. Dá para aumentar bastante ó, o tamanho da fonte. E agora eu vou alinhar ao meio. Eu acho que assim tá bom. Vou colocar aqui uma cor mais forte na letra. Forma de formato, contorno. Colocar aqui preto e preenchimento branco. Pronto. Puxo isso daqui e coloco aqui em cima. O que esse 32,30 representa? Vamos escrever aqui então no inserir uma forma, um retângulo, para ser a legenda dessa caixinha. E essa legenda vai dizer o seguinte. Aqui seria a média de conversões, né? Conversões. Posso selecionar esse texto aqui, aumentar ele um pouquinho, centralizar ao meio, colocar uma cor mais escura. E, por fim, aqui na forma de formato, remover o contorno e remover o fundo, para que ele fique transparente. O legal de quando usamos cartõezinhos no Excel... e uma dica, tá, pessoal? Se você clicar nessa figura aqui, ó, da legenda, você pode, com ela selecionada, usar as setinhas do teclado para poder mover para cima, para baixo, para um lado para o outro. Assim fica mais fácil de você conseguir centralizar as informações. E como eu estava falando, o legal de usar esses cartõezinhos, deixa eu copiar e colar de novo a legenda, é que você pode colocar quantas legendas você quiser. Imagina só, eu coloco uma legenda aqui embaixo também, para dizer que esse número é, sei lá, resultado referente a janeiro de 2026. Então olha que legal, dá pra gente colocar várias informações dentro de um cartãozinho, assim como fizemos anteriormente para a própria célula do Excel. Agora indo para um próximo exemplo de logística, tem uma tabela um pouco maior com mais e mais informações, onde eu tenho informações de pedidos, data, ID, canal de vendas, se foi e-commerce, marketplace, loja física, né? A cidade, a transportadora, o status da entrega, custo do frete, etc. Quais tipos de KPI podemos utilizar para logística? Olha o tanto que dá. É claro que ainda tem muito mais do que esses daqui. Eu fiz só um exemplo de forma objetiva para você ter uma ideia. Mas aqui dá para a gente ter ó, prazo médio prometido, porcentagem de entregas com atraso, porcentagem de entregas no mesmo dia, custo médio do frete por pedido, etc, etc, etc. Aqui, pessoal, eu vou fazer algo bem interessante. Vamos mexer com porcentagem agora, para ficar diferente. Então, na logística, o que eu quero fazer? Eu gostaria de saber pelo status a porcentagem que eu tenho de entregue no prazo e com atraso. E entregue no mesmo dia também. Então, 3 KPIs que dá para a gente fazer. Mas, professor, como que eu faço esse tipo de status no Excel de porcentagem? Por quê? Como é que eu vou saber quanto que tem no prazo, quanto que tem em atraso e entregue no mesmo dia? Como que eu faço isso? Podemos utilizar no Excel, mais uma vez, fórmulas e funções que nos ajudam a fazer isso. Qual é uma das fórmulas e funções que podem nos ajudar a contar coisas? Fórmula de contagem. Mas, nesse caso específico, eu não quero contar tudo que eu tenho no status. Eu quero contar apenas o que é entregue no prazo, apenas o que é atraso e apenas o que é entregue no mesmo dia, tá bom? Então deixa aqui do lado ó, eu colocar esses status. Deixa eu pegar o entregue no prazo, copio, colo aqui do lado
pego o entregue com atraso, copio aqui do lado, e o entregue no mesmo dia e coloco aqui do lado. Aí você concorda que esses daqui são os 3 status possíveis que eu tenho. Vou aumentar um pouquinho essa coluna aqui. E o que eu vou fazer, pessoal? Uma contagem de quanto que eu tenho de cada status, tá bom? E depois a gente transforma eles em porcentagem. Lembrando que esses cálculos que a gente faz, você pode também colocá-los em outra aba separada, em outra planilha, ou depois dá até para pintar de branco, para que misture com a cor do fundo aqui do Excel. Vamos lá, contagem. Eu vou fazer igual conte.sys, que é uma fórmula no Excel que me ajuda a contar só o que eu preciso. 2 cliques, 1, 2. O intervalo do critério, pessoal, vai ser exatamente o status. Então você pode clicar e arrastar, ou, como eu prefiro, clicar aqui em cima, na coluna L. Por quê? Porque você já seleciona toda a coluna de uma vez. E todas as demais linhas também. Então, se algum dia surgir informações novas, o cálculo já é atualizado para você. Selecionou a coluna, ponto e vírgula. Agora, qual que é o critério? Dentro dessa coluna que eu selecionei, eu quero contar só o que é igual a isso daqui, ó. Entregue no prazo, Enter. Agora, olha que legal, tem 32, né? Se eu clicar no cantinho e arrastar para baixo, o Excel contabiliza as demais, ó. 32 no prazo, 24 com atraso e 4 entregue no mesmo dia. E a porcentagem de cada um? Como que eu posso fazer isso? Eu posso simplesmente, pessoal, utilizar ó, igual a soma, 1, 2, de tudo que tem. Enter. Ou seja, 60. Tem 60 entregas, 60 status. E como que é a porcentagem disso? Igual o 32, que é o específico, é o que eu quero, dividido pelo total. Enter. Porcentagem. Igual o que eu quero, dividido pelo total. Igual o que eu quero, dividido pelo total. Aí eu posso selecionar tudo isso daqui. Aqui em cima, em página inicial, colocá-la em porcentagem e aumentar, talvez, ó, a casa decimal, 1, 2. Para ficar mais específico, ó. Pronto, pessoal. Agora a gente pode usar esses números aqui de porcentagem como os nossos KPIs. Eu vou fazer o primeiro para você ver como é que fica. E aí depois eu dou um pequeno pause no vídeo e te mostro o resultado final, tá bom? Vamos lá. Eu vou inserir formas, eu vou pegar... Pessoal, eu gosto muito de ficar utilizando retângulo, né? Mas você pode usar aí o que você achar que fica bom. Vou pegar um retângulo um pouquinho diferente agora, ó. Puxar ele aqui um pouquinho. E, bom, é isso aí. Eu acho que assim tá bom. Dentro do retângulo, ó, eu clico e então aqui na barra de fórmulas igual, e vou pegar o primeiro valor, 53,33. Enter. Pronto. Agora, essa porcentagem, eu vou aumentá-la bastante. Mais um pouquinho, talvez. 28. Não muito grande, né? 24. 24 tá bom, é. Forma de formato, contorno. Vou colocar agora um contorno preto e um preenchimento entrega no prazo. Isso é algo bom. Eu vou colocar, então, um verdinho. Mas vamos lá. Gradiente, mais gradientes. Deixa eu pegar aqui no preenchimento um gradiente numa cor verde escura. Vou fechar. É isso aí, eu acho que ficou mais ou menos aqui como eu queria. Só que aí a cor da fonte eu vou mudar para uma cor mais clara, para dar para enxergar direito. E aqui novamente inserir, eu venho em formas, pego um retângulo e coloco aqui embaixo para ser a legenda. O que essa legenda vai falar? 1, 2. Eu vou escrever o que está aqui em cima. Ou eu poderia também referenciar essa célula. Funciona, tá? Então entregue no prazo. Seleciono tudo. Página inicial, centralizo, aumento um pouquinho. E aqui na forma de formato eu dou uma zerada nas cores, né? Preenchimento sem e borda sem borda também. Aí com a setinha eu arrumo um pouquinho para o meio. Então olha que legal, pessoal. Entregue no prazo ficou assim. Vou dar um pequeno pause e já te mostro como é que ficou os demais KPIs que a gente vai fazer aqui. Pronto, pessoal. Terminei aqui de colocar os demais KPIs. Olha que legalzão que ficou. Mas aí tem um detalhe, né? Eu tentei até tampar o que eu tinha feito aqui de cálculo, mas não funcionou muito bem. Você está vendo que ainda está aparecendo, né? Então o que você pode fazer? Uma sugestão. Selecionar isso aqui que você fez e colocar uma corzinha mais clara. Pode ser até um branco, porque aí não vai aparecer, porque o fundo do Excel por padrão já é branco. Ou você coloca um cinza bem clarinho. Porque ó, dá pra ver que tem alguma coisinha aqui no fundo, mas quando você olha de longe, não dá pra perceber muito, né? Então fica legal também, é uma solução que eu gosto de fazer. Agora, indo aqui para as vendas e comercial, podemos aplicar mais KPIs diferentes, como faturamento bruto, líquido, ticket médio, desconto médio, margem bruta por pedido, faturamento por canal, quanto que vendeu por e-commerce, marketing, place, etc. Porcentagem de pedidos abertos, mix de vendas, etc, 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 né? Tem várias maneiras diferentes de se fazer um KPI utilizando a planilha de vendas e comercial. Algo que eu gostaria de fazer aqui, nessa planilha de vendas e comercial, é fazer uma totalização, o quanto que vendeu por data.
Aí você vai falar assim, ah, professor, mas espera aí, quanto que vendeu por data? Coloca um gráfico logo de vez. Faz sentido também colocar um gráfico. Então, por que não utilizar um gráfico do Excel? Vamos utilizar então um gráfico e tentar transformar ele de modo mais objetivo e simples possível para que ele fique com cara de KPI. Para que não fique um gráfico nesse sentido aqui, ó. Não precisa acompanhar, tá bom? É só para você visualizar. Não precisa ter um gráfico nesse sentido aqui, ó. Imagina só. Aqui, ó, tá aí o seu KPI. Entendeu? É um pouco difícil, às vezes, de analisar o que está acontecendo. Então, o que dá para fazer? Transformar esse gráfico de modo mais objetivo possível para que a gente tenha o quanto que cada dia vendeu, fazer a totalização. Eu vou te mostrar como que dá para fazer isso, tá bom? O que eu vou fazer aqui é o seguinte, pessoal. Eu vou selecionar toda essa minha tabela e vamos lá transformar ela em tabela de fato, ó, inserir uma tabela. E vou, sim, minha tabela tem cabeçalhos e vou clicar no OK. Agora que temos essa tabelinha no Excel, eu vou inserir uma tabela dinâmica. Olha que legal. Eu venho aqui em inserir e então uma tabela dinâmica. Eu vou simplesmente clicar aqui, ó, em planilha, em nova planilha, já está certo. E OK. Agora à esquerda o Excel criou para mim uma tabela dinâmica e à direita temos os campos das tabelas dinâmicas, né, que basicamente são as colunas da nossa tabela. E aqui embaixo temos algumas opções como filtros, linhas, colunas e valores. Na prática, vamos ver como usar isso daqui. Como eu falei, eu queria ver todas as datas que eu tenho, então vou pegar a data, pego, seguro e solto ela dentro das linhas. Porque assim o Excel consegue listar todas as datas. Opa, mas ficou pouquinho, por quê? Porque lá na tabela que temos, muitas dessas datas são repetidas, ó. 2, 2, 3, 3, 4, 4 e etc, né? Tem muita informação repetida. Mas aqui na tabela dinâmica, ela organiza. Apenas, se tem uma data, vai colocar uma vez só aqui, não vai repetir. E aí vamos totalizar o quanto que tem de valor em cada data. Eu vou pegar, vamos clicar aqui na tabela, pronto, para abrir essa janela lateral. Eu vou pegar aqui o valor bruto, pego, seguro e solto ele dentro dos valores. Porque assim a tabela dinâmica vai fazer uma soma para mim desses valores. Olha que legal. Então aqui tem uma soma desses valores. O que eu vou fazer agora, pessoal? Clicando nessa tabela dinâmica, eu vou inserir um gráfico de... Pode ser linhas? Pode. Pode ser colunas? Pode também. Dá para você fazer de várias maneiras diferentes. Eu vou, pessoal, fazer aqui um gráfico de linhas. Ah, professor, mas isso não é KPI. Calma, calma que a gente vai melhorar o visual disso daqui. Ao invés de você ficar fazendo um monte de cartão separado. Por quê? Por que é importante? O que é o KPI que a gente tem que pensar? É você poder ter um indicador para saber se aquele número faz sentido, se está acima ou abaixo da sua meta, se faz sentido dentro do objetivo. Então aqui sim, poder visualizar dia a dia o faturamento é importante e faz parte da métrica da empresa, para ver se ficou acima ou abaixo da expectativa, tá bom? Então sim, faz sim sentido nesse caso esse tipo de KPI, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse gráfico, botão direito, recortar e colocar lá na outra tabela. Por quê? Porque é lá que a gente vai ver as coisas. Planilha de vendas. E aqui do lado eu posso dar um botão direito e colar aquele gráfico. Eu vou agora fechar essa janela, tá, pessoal? Para ela não atrapalhar. Vou puxar o gráfico um pouquinho para a direita, um pouquinho aqui para cima. Na verdade, vamos deixar ele aqui na esquerda, pelo menos por agora, porque para ficar mais fácil da gente fazer as configurações. Eu vou começar com o gráfico está selecionado? Sim. Eu vou vir aqui, ó, em análise de gráfico, botões de campo, ocultar tudo, para dar uma limpada geral. Agora na legenda aqui na direita, eu clico e deleto. Clico nesses valores à esquerda, clico e deleto. E nessa linha de fundo, clico e deleto. Aí eu aumento mais um pouquinho o gráfico, ó, para ficar melhor de ver ainda. E tem um detalhe, né, pessoal? Não está muito bom, porque eu não consigo visualizar direito o que está acontecendo, qual que é o valor de cada dia, e assim vai, né? Então vamos fazer esses ajustes. Vamos começar com clicando na linha, e então em Design, eu venho aqui, ó, adicionar elemento, e então rótulos de dados. Vou colocar acima do gráfico. Pronto. Pelo menos agora a gente consegue ter a métrica de quanto que tem de faturamento em cada um dos dias. Mas ainda não está muito interessante, porque é um gráfico, certo? Eu queria deixar mais com cara de KPI. Como é que eu faço? De cartãozinho. Eu vou vir aqui, ó, cliquei no gráfico, Design, adicionar elemento, e então linhas de grade eu vou selecionar vertical principal, só para poder separar uma coisa da outra. Agora, pessoal, além disso, eu vou clicar com o botão direito em cima da linha e vou vir em formatar série de dados. Aqui na direita, eu vou ativar a opção de efeitos, sombra, e vou colocar uma sombrinha aqui no gráfico, ó, só para ter um layout diferente. E a transparência dá para você diminuir um pouco, ó, para ficar um pouquinho mais forte e aí visualizar melhor. Agora, além disso, pessoal, vamos clicar aqui, ó, na caixinha de cores e marcador. Marcador, eu vou clicar em opções de marcador, vou colocar interno e vou selecionar uma bolinha.
Essa bolinha dá pra gente aumentar bastante mesmo o tamanho dela. Eu vou deixar ela mais ou menos em 20. Só que agora, no preenchimento, eu vou deixar sem preenchimento. E na borda, eu vou colocar linha sólida. Eu vou usar aqui uma cor bonita que eu quiser, como exemplo, um azul. E dá até para aumentar na largura um pouco o tamanho desse número. Aumenta aí bastante. Vou usar aqui mais ou menos 3, eu acho que fica bom. Agora, pessoal, vamos clicar. Ah, na verdade, ó, vamos em preenchimento e colocar preenchimento sólido na cor branca. Pronto. E aqui na linha, eu vou colocar linha sólida, numa corzinha cinza, porém a largura bem fininha, talvez 0,5. Posso fechar essa janela. E olha só, pessoal, melhorou um pouquinho, né? Já está um pouquinho mais com cara de KPI, mais calma. Agora, para fechar com chave de ouro, eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima do gráfico inteiro e vou vir aqui, ó, formatar a área do gráfico. Eu vou deixar a borda como sem linha e o preenchimento como sem preenchimento. Posso fechar isso daqui e pegar esse meu gráfico agora e trazer ele um pouquinho mais para a direita. Olha que legal que ficou, hein, pessoal? E se você quiser, dá até para melhorar um pouco o layout, aumentar a cor da fonte, trocar a cor, né? Colocar aqui em cima do número. Vem aqui na página inicial, coloca ele de uma corzinha diferente, um azul talvez. Aumenta aqui o tamanho da letra e assim vai, né? E aqui o título eu posso colocar como indicador de faturamento por datas. E aí eu vejo se faz sentido ou se não faz o faturamento que teve em cada data. Ó. Então, de certo modo, a gente fez aqui um KPI, porém utilizando a funcionalidade de um gráfico no Excel. Dá para melhorar o layout, fazer coisas diferentes, né? E assim vai. Se você quiser, até clicando no gráfico inteiro, podemos voltar aqui no formatar e colocar o preenchimento de branco, né? Eu acho que fica até mais fácil de visualizar o que está acontecendo, porque não fica aí essa transparência, né? Gostei. Bom, vamos lá agora aqui para a planilha de RH e ver o que dá para a gente fazer. O interessante dessa planilha de RH é que podemos fazer aqui bastante coisa, como exemplo, saber o total de hora extra por período, a média de horas trabalhadas por dia, quantas vezes a pessoa faltou sem justificar, e assim vai, né? Então, aqui temos a data, as frequências, né, de ocorrência das coisas, o ID do colaborador, quantas horas ele precisa trabalhar, 8 horas, né, aqui está a maioria dos casos, e quantas horas ele trabalhou? De 8 ele trabalhou 7. Então, a ausência justificada, 1 hora. E injustificada, 0. Por quê? Porque ele justificou. Mas aqui também tem caso de trabalhador, ó, que faltou 2 horas e não justificou. Tem aqui as horas extras e assim vai, né? Então dá pra gente fazer várias análises interessantes a partir dessa tabela. Eu vou começar com uma análise que poderia ser o total de horas, ou pode ser o melhor, ó, que interessante, uma porcentagem, uma relação sobre horas trabalhadas e horas contratadas, uma porcentagem disso. Horas contratadas, todo mundo é 8 horas. Só que nem todo mundo trabalhou 8 horas. Então qual que é a proporção disso? Será que a pessoa, no final das contas, numa estatística de 100%, ou seja, todo mundo trabalhou o que devia, será que realmente é esse 100% ou será que a empresa está em 95%? Ou seja, de 100% do tempo que o colaborador deveria trabalhar, ele trabalhou apenas 95%. Para a gente saber a média de performance, de produtividade e assim vai. Então essa seria uma métrica interessante. A minha empresa deve estar sempre acima de 87%. Beleza, é uma métrica que você tem. E aí, com esse KPI, você bate o olho e vê, opa, tá em 88, tá bom? Opa, agora caiu para 84, tá ruim, tem que subir, e assim vai, né? Então, é um alerta geral que dá para você fazer. Para que a gente possa fazer esse exemplo que eu dei aqui, lembrando, né, pessoal, é só você fazer o cálculo em alguma célula e transformar isso em cartõezinhos, em alguma formatação mais bonita. Nesse caso, novamente, eu vou usar a própria célula para me ajudar a fazer esse cálculo. E o que eu vou ter aqui? Eu vou precisar ter total de horas contratadas, 2 pontos, total horas trabalhadas. E por fim, a nossa métrica KPI de porcentagem aí, né, de desempenho, enfim. Vou selecionar essas informações que eu escrevi, centralizar aqui à direita, colocar uma fonte diferente e aumentar um pouco o tamanho dessa coluna. Agora aqui na direita eu aumento um pouquinho. Eu vou até fazer o seguinte, ó, essa métrica KPI, eu vou selecionar ela e a célula de baixo, mesclar e centralizar, e aqui a célula também, mesclo e centralizo. E deixa eu jogar ela para a direita novamente. Essa métrica KPI, no final das contas, vai ser igual
o total de horas trabalhadas dividido pela contratado. E vou colocar isso aqui em porcentagem com 2 casas decimais. E vou centralizar ao meio também e aumentar aqui um pouco o tamanho da fonte, né? Colocar aqui um roxo, talvez, e assim vai. Total de horas contratadas vai ser igual soma de tudo que eu tenho nas horas contratadas. Enter. E igual soma horas trabalhadas vai ser o que eu tenho na hora da coluna D. Enter. Pronto. Olha lá, 94,38%. Tá bom, ainda está dentro do esperado. Eu posso selecionar tudo agora, pintar o fundo de branco, colocar bordas e pronto, mais um KPI finalizado com sucesso. Dá até para você colocar cores diferentes, né? Às vezes pintar ali o fundo de um roxo com a fonte de branco. E assim vai, né, pessoal? Olha que legal. Então espero que esse vídeo aqui completo, né, sobre KPIs no Excel possa te ajudar bastante, seja para você fazer um KPI dentro da própria célula ou utilizar a tabela dinâmica para te ajudar. Ou fazer ainda os cartõezinhos aqui, né, que ficam bem legais também. Se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixe aí nos comentários, porque a sua sugestão é bem importante. Valeu e até amanhã. E já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.